O que é o marketing direto? É a forma dirigida que você tem. As relações de governo e lobby no melhor dos sentidos, né, no sentido, vamos dizer, profissional americano, né, que é defesa de causas específicas, né, fazer lobby não é necessariamente uma coisa ilegal, é simplesmente você defender determinadas causas. Eu defendo há muito tempo algumas causas junto ao Ministério, já comentei com vocês, aquela onda lá de alterar os percentuais de investimento, né? O investidor, todo investidor, se ele disser para onde que ele vai investir, né? A minha primeira reivindicação é que o investidor publique. Isso é uma causa, porque isso facilitaria a vida de todo o mercado de investimento, né? E ele, ao publicar, ele define, ele tem, então vou trabalhar com dança, então, 15% ele invista em projetos de formação, pelo qualquer um no país, mas que seja de formação de novos bailarinos, de novos dançarinos. 10% ele invista em teatros públicos que se utilizam da dança como uma das suas modalidades, para dar condição que esse teatro receba todo tipo de projeto da comunidade, não só esses grandes discos voadores, cheios de dinheiro, que vão lá, aportam, fazem o seu evento e tiram tudo e vão embora, né? Põe luz, põe tudo, põe até papel higiênico no banheiro, aí vão embora e deixam aquela coisa rouca. E daí, com os outros 75%, eles investem no que eles quiserem. Isso é uma causa que eu defendo. Então, eu faço lobby, de uma certa maneira. Então, nós temos uma série de projetos, de pensamentos, né, e de ideais que merecem um trabalho firme junto ao governo, né, efetivo junto ao governo. Já mostrei para vocês o meu projeto crowdfunding, né, e do petroleiro, e eu estou apresentando para a Marta agora, para a nossa ministra. Imagina, eu estou há muito tempo batendo nessa tecla. Então, estou chegando. E, aliás, eu já deveria ter chegado, né, porque eu acho o fim da picada, aquela coisa que eu falo, né, com quantos investidores eu já falei nesses 6, 7 meses, e com quantos secretários de cultura e ministro eu falei nesses 7 meses? Nenhum. Então, eu prefiro o mercado, sinceramente, eu prefiro o mercado. Nós temos que ter uma identidade também para o nosso projeto. Quem faz tudo não faz nada. Né? Então, nós temos que ter uma linha, nós temos que ter uma identidade, não só nossa como profissional, né, mas dos projetos. O projeto em si tem que ter uma identidade corporativa, ele tem que fazer parte, até para que ele crie aquela afinidade clara. Né? Eu hoje também, nessa conversa, era muito interessante que essa pessoa está trazendo um projeto que é um evento artístico-musical, mas vai ser filmado, e tem todo um caráter histórico. Eu falei, mas assim, qual é o seu produto? O que você está fazendo? O que você vai levar para frente? Daí fica complicado, porque pensa-se só no fazer daquilo, mas qual é o legado? O que você vai deixar? O que você vai pôr para frente? Né? Como é que vai ficar isso? Muitas vezes as pessoas não sabem. Né? E daí se perde, daí volta para a estaca zero no evento seguinte. Então, as questões de como colocarmos o nosso projeto, né? Nós até discutimos um projeto que mostrou, eu vou por isso, o projeto era de 6 meses, e o custo do projeto inteiro era, sei lá, 200 mil, 300 mil. É irreal. O cliente bate o olho nisso e fala, não, isso aqui, é lógico que isso não vai acontecer. Porque a gente não se dedica a compor essas ferramentas. E parece que investir em redes sociais é um bloco também. A gente vai investir em redes sociais. Pô, mas como é que esse troço funciona? Quais são as estratégias? De que maneira, se você está investindo nisso, está colocando isso como um benefício para o teu investidor, como é que ele aparece? Né? Que layout que vai ter esse negócio? Né? Qual é a marca que você tem do teu projeto e como é que esse investidor vai aparecer ao lado desse projeto em absolutamente todas as ferramentas que nós falamos aqui. Ele quer tangenciar, porque cultura ele não sabe onde pegar, isso ele sabe. Isso ele entende. E é exatamente como eu falei para vocês, se vocês apresentarem isso de forma superficial ou
assim, sem realmente uma dedicação, um olhar sério sobre isso, é isto aqui que vai descredibilizá-lo diante de um cliente, porque é disso que ele entende. Né? É disso que ele entende. A mesma coisa, um músico que não tem muito conhecimento e vai apresentar, entendeu, uma obra para uma banca. Né? Eu sei, porque eu sempre trabalhei muito com a universidade, né, com a USP, especialmente com o departamento de música, que quando é feito a banca de avaliação dos novos instrumentistas, por exemplo, para a orquestra, né, a orquestra de câmara que tem lá no departamento, a banca sabe se o músico é bom ou não pela maneira que ele abre o case dele e pega o instrumento. Ele não precisa nem tocar. Ele não precisa nem tocar, já ali na maneira, né, indisciplinada, ou sei lá como, porque eu também não sou musicista, não sei, mas a maneira que ele coloca o instrumento, que ele bota a embocadura, que ele senta, o cara já sabe, eu sei se esse cara vai tocar ou não. E dali para frente, ele já está fora. Porque tem vários outros muito bons. Né? Então, é assim, que é o mesmo comportamento. Você for lá, né, sem saber direito do que você está falando, com coisas frágeis, coisas que o cliente vai falar, mas como é que você vai fazer isso? Mas como é que você vai fazer aquilo? Ele não precisa te perguntar nada, você tem que antecipar tudo. Você já tem que dizer como é que vai ser feito. E pode até dizer, se você quiser, a gente altera. A nossa estratégia, a maneira que nós pensamos estrategicamente foi essa. Mas se você quiser, a gente pode discutir, porque, afinal de contas, essa é a ferramenta dele. Não é tanto sua, é mais dele. Podemos fazer aí. Você prefere que a gente veicule em outra mídia, você tem outro interesse. Se for bom para o projeto, por que não? Né? Vamos agradar gregos e troianos. Né? Agora, com essa coisa infernal que são esses celulares, né, na mídia fantástica, né, de abordagem, né, hoje de nitidez, dá para você fazer 1 milhão de coisas com isso, a gente pouco usa ainda na área das artes. Eu falei com um amigo que esteve pouco tempo em Nova York, ele falou que ele comprou os tickets dele lá na Times Square, né, eles pediram o telefone dele, e ele passou a receber uma série de notícias e de informação, fora o site, com um monte de resenhas, e não sei o quê, do espetáculo que ele assistia em seguida. Então, que mídia, né? Quer dizer, você já coloca o cara no mailing, coloca tudo e já vira uma mega abordagem. Né? Então, o cara fica feliz de assistir aquilo, e ele conta que viu, se eu for para lá, eu certamente vou querer passar pela mesma experiência. Né? E você imagina se a gente tiver um patrocinador colado a um atendimento desse. A gente pouco se utiliza do público, efetivamente. Nada fazemos, de fato, para aquele público, né? Para o público que está ali. É muito mais voltado, né, para o artista, é uma coisa meio que de costa. Né? A gente fala que está de frente, mas muitas vezes a gente está de costa para o público e não atua com ele, achando, né, na nossa maneira meio umbilical, né, um bigão enorme, achando que o que nós estamos oferecendo já é o suficiente. Talvez a gente possa, né, oferecer muito mais, utilizando outras ferramentas. Então, se nós estamos preparados para esse mercado, né? Eu coloquei essas 5 perguntas para vocês, que elas são a base de qualquer raciocínio, de qualquer pensamento estratégico que possa se ter em qualquer área, e na cultura, obviamente, é igual. Você tem que saber aonde está, e quais são todas as variáveis que fazem com que você esteja nesse lugar e você saiba por que você está nessa posição, né? Quais são os seus concorrentes, o que funciona, o que não funciona. Né? Isso também é uma outra questão muito importante, porque o meio artístico olha sempre o mercado a partir dele, ele não olha horizontalmente, ele olha o projeto dele, o produto dele. Como eu falei para vocês, muitas vezes eu recebo projetos que as pessoas falam assim, nossa, eu tenho uma ideia inédita. Pô, inédita? Abre na internet, tem mais 42 coisas parecidas. Nem olhou na internet para ver se tem coisas parecidas. Né? Porque ele olha a partir dele, ele não olha o mercado, ele não olha o meio. Né? Então, ele precisa entender, fazer esse diagnóstico de uma maneira muito clara. Aonde ele está,
que tipo de projeto que ele tem, que perfil que ele atende, como é que ele quer ser visto e por que ele está ali. Quais são os concorrentes, quais são todas aquelas variáveis externas e internas, né, que a gente entrou dentro de cada uma dessas perguntas, para que a gente entenda as variáveis financeiras, religiosas, variáveis sociais, econômicas, todas as questões que fazem com que a gente se posicione assim. Até isso é bastante diferente entre um mercado e outro. Né? Muitas vezes, entre um país e outro, você já tem uma mudança bastante grande desse posicionamento. Aí você faz o prognóstico, aonde você quer chegar, né? E como chegar lá, que isso daqui é o estratégico e o tático. É aquilo lá que você fala para o seu cliente, né? Ó, esta foi a maneira que eu pensei que era importante para comunicar o meu projeto, e eu usei o jornal, o rádio, não sei o quê, como ações táticas. Ah, está entendido. Então, aqui, nós, efetivamente, se nós não sabemos aonde nós queremos chegar, a gente não sabe qual é as táticas. E o que é uma pena, que eu chamo esse kit patrocínio, que todo mundo repete o mesmo kit patrocínio, não percebe que muitas dessas ferramentas nem lhe cabem. Que é aquela história de imprimir 500 cartazes. É maravilha, né? Eu acho que as gráficas adoram isso, né? Porque você imprime 500 cartazes e joga fora 200, porque você não tem tempo, não tem operação para distribuir esses 500 cartazes. Vocês imaginam que 500 cartazes são 500 lugares, são 500 paredes em algum lugar, né, da cidade. Então, você tem que ter uma ação estratégica para isso, ou pelo menos um posicionamento, um motivo para fazer isso. Até para um flyer. Ah, nós vamos fazer 2.000 flyers. E vai distribuir aonde? Para quem? De que maneira? Com qual objetivo? Então, cada uma das táticas, cada uma das ferramentas utilizadas, então você tem uma estratégia macro, né, um guarda-chuva estratégico, e cada uma das ferramentas que você opta tem a sua estratégia também, o seu motivo, né? O que nós usamos, né, na área do marketing, o seu reason why, né? O porquê de você, a razão, né, de você, usam também a justificativa, né, o porquê que você usou isso. Então, qual é o seu objetivo, qual é a justificativa? Essas duas perguntas estão em todos os projetos que são feitos para o Ministério, né, para qualquer lugar, né, objetiva e justificativa. E isso tem que se dar em todas as ações que são feitas, inclusive nas de comunicação. Né? Então, quando a gente... Por onde que a gente começa? Nesse mercado. Então, isso daqui talvez seja os meus conselhos finais, né, para vocês, é uma série de conselhos finais. Né? Por onde começar? Tire as ideias do papel. Boas ideias são comuns. O que transforma uma ideia numa coisa efetiva é como você vai torná-la real. Né? Eu já tive gente que falou assim, olha, eu vou contar, mas eu preciso que você me garanta que não vai contar para ninguém. Você está louco, né? Isso daí, dizem que a ideia, inclusive, fica no ar, né? E outras pessoas podem capturá-la facilmente. Então, o grande empreendedor é aquele que passa do pensamento para a ação e faz as coisas acontecerem. Daí, sim, você transformou ideias em realidade. Isso é uma coisa que talvez seja uma das maiores dificuldades do mercado das artes, das várias disciplinas. É transformar uma ideia em execuível, porque desconhece os seus caminhos. Muitos não querem nem saber também. Né? Porque é aquela velha história, né? Arrepender-se de algo que fez ou de algo que não fez, o que é preferível. Então, né, arregace as mangas, faça, pense em como tornar essa ideia real. Todos os caminhos, todos os processos. Não basta ter uma grande ideia. O que torna essa ideia também autoral? É a maneira que você constrói, de forma tão aprofundada e tão bem elaborada, que para o outro que pensou nisso, chegar no padrão que você chegou, não vale a pena. Muita gente fala assim, mas você vai contar essa super ideia para o cliente, ele pode pegar e passar para outro. Se ele fizer isso, é porque a sua ideia não estava bem elaborada. Porque você só apresentou a ideia. Você não apresentou o método de execução, você não apresentou o processo, você não apresentou todas as articulações necessárias para realizá-lo.
Porque um cliente que não faz cultura, para que ele quer mexer num vespeiro que ele desconhece? Pô, o cara veio com a coisa pronta, o preço é bom, por que eu vou tirar dele e fazer com outro? Vocês pensem que a cultura para um diretor de marketing, para o empreendedor, para o investidor, ela é uma das faces da sua responsabilidade. Ele não vai querer ter problemas por causa de uma das faces da sua responsabilidade. Sua responsabilidade dentro da empresa é uma série de outras questões, onde a cultura é uma delas. Então, você acha que o cara vai querer se fragilizar, roubar uma ideia, tudo para, sabe, por causa para quê? O universo dele, o salário dele, a estabilidade dele é muito mais importante. Agora, ele poderá, sim, utilizar a sua ideia se ela foi apresentada de maneira pouco formal ou pouco formatada. Daí, ideia é ideia. Né? De quem que é a ideia? Às vezes, quantas vezes eu estou falando com as pessoas me contam algumas coisas, eu falo, poxa, isso é bacana, esse é um caminho bom. Agora, eu vou elaborar e vou chegar onde eu quiser, não necessariamente onde aquela pessoa chegaria. Você tem o start, você tem, né, o caminho. Fala, pô, mas aí eu colocar aquilo no chão e fazer acontecer e levar aquilo para alguns caminhos, daí é mérito meu, não é de quem deu a ideia. Não tenha preguiça. O empreendedor nunca fica parado, né, reclamando das coisas e dos acontecimentos. Ele age para modificar a realidade. Né, eu falei muito disso, né? Tem aquele chororô. É porque eu fui em 3 clientes, né? Eu fui no mercado, eu apresentei meu projeto e ninguém quis, não sei o quê. Fala, quantos clientes você foi? Eu fui em 4. Eu fui em 8. Depois que você for em 100, você me conta qual que é a perspectiva do mercado. E se você foi em 4 e 8, e eles deram algum tipo de não, e você não aprendeu com isso, e não foi melhorando o seu projeto para o 9º, para o 10º, é porque também você não aprendeu o que você tem que fazer. Né? Você tem que criar uma apresentação, ter um diálogo com aquele investidor, especialmente os que negam o projeto, e perceber os motivos da negação, para arrumar, para o próximo. Essa que é a felicidade de você ter um monte de gente para apresentar, porque você sempre tem mais uma chance. Dentro, nós vimos quantas empresas que nós trabalhamos, né? Foram umas 40 empresas que nós citamos. Né? Quantas, que foram 40 empresas e 40 setores diferentes. Quanto de cada setor, quantos outros nomes nós trouxemos de cada um desses setores? Nós chegamos aqui a passar, nesse curso, pelo menos 250 nomes de empresa, não foi isso? Pelo menos 200 nomes, eu acho que nós colocamos aqui, que vocês talvez jamais tivessem visualizado a dimensão dessas possibilidades. Né? Então, a gente também tem que se aperfeiçoar. E ir modificando a realidade. Né? Não tomar aquilo como, não, agora já foi, não, já foi nada, vamos em frente. É esse que é o nosso trabalho. Forneça uma breve história do seu projeto. Breve é aquela coisa pequena, tá? Não é contar a vida, o passado, todas as coisas. Pelo amor de Deus, cliente não é psicólogo. Cliente é investidor. Se você não conseguir, que é aquele exercício que nós fizemos, se você não conseguir se explicar em 2 parágrafos, não vá. Ou você não está preparado, ou o seu projeto não está claro nem para você.